princípio, agradeço a DDB por mais uma oportunidade que tem nos dado. É lembrar-vos que a DDB é uma organização que já, de facto, já nos apoiou muito. Por causa de muito apoio que a DDB já nos deu, hoje a Java já se vai sentir no órgão do Estado, né? E por isso que nós agradecemos do fundo do coração os pequenos apoios, os princípios de apoio que a DDB foi nos dando. No entanto, sou Carlos Condolfo, sou presidente da Java e fundador da associação. Estou acompanhado pela senhora Nisa, que é cofundadora da associação. A associação, em princípio, foi fundada. Nós éramos quatro. Eu, a senhora Nisa, mais duas jovens, que por motivo de várias razões não se encontram no nosso meio. Uma é polícia, né? Outra parece que nem está cá. No entanto, eu fui vendedor de rua, um grupo daqueles que fundaram a associação, na qual eu tive a ideia de fundar a associação. Eu vim das ruas também, vendi aqui na Marginal, que era o meu ponto, aqui em frente do Ministério das Finanças também, que era o meu ponto, onde naquela altura os táxis paravam aqui embaixo. No entanto, a associação foi fundada em 2003, quer dizer, a ideia já vinha desde 2001, 2002, né? Mas em 2003 nós tomamos um passo sério, fundamos a organização em 2003. Depois nos apresentamos, tivemos algumas dificuldades na concessão de documentos da organização. Estávamos a trabalhar com uma comissão, espécie de uma comissão de instaladora, né? E nos apresentamos depois no governo da província do Luanda. Okay? Impossível que pareça, fomos bem recebidos e até admiramos da forma que o governo da província do Luanda nos recebeu naquela altura. No entanto, uma das grandes problemas, dificuldades que nós tínhamos, independentemente do governo provincial do Luanda ter nos recebido, mas ainda não havia um reconhecimento, ainda havia algumas dúvidas, porque nós aparecemos do nada e começamos a fazer um trabalho de mobilização por toda a Luanda, fazer ingresso de todos os vendedores na organização, né? Nos lembro como se fosse hoje, nós tínhamos só uma cadeira, né? Uma ou duas cadeiras e mesa de plástico, íamos numa esquina, metíamos e falávamos com os jovens, íamos fazer o registro dos jovens. Alguns políticos pensavam que talvez nós pertencíamos a algum partido político. O governo pensava que por trás de nós tínhamos outras pessoas ali. E fomos interpelados várias vezes com a polícia, principalmente eu, né? Por causa daquela desconfiança, porque depois os jovens estavam a se rever naquilo que nós estávamos a tentar transmitir, que é nos unirmos para então vermos nos apresentamos melhor e vemos o que é que o governo tem para nós. Aquela situação que estava a se passar era um grande constrangimento para a juventude e até também para a província, porque também nós entendíamos um pouquinho a preocupação do governo da província, mas por causa do índice de desemprego cá em Luanda ou em Angola, havia o fluxo de muitos jovens vendendo em rua. Pronto, nós nos apresentamos no governo, o governo da província de Luanda recebeu-nos com muita satisfação, e começamos a trabalhar. Os nossos projetos de prioridade era
o aparecimento de feiras, para que as pessoas vendessem nas feiras. Era a regulamentação da venda ambulante, porque até a lei consagra a venda ambulante. E também vem alguns projetos de micros, cooperativas de micros e pequenas empresas. E o tema, ou como eu diria? Sim, o tema dos nossos programas era só um até hoje, que agora nós estamos a ver assim um enquadramento, que era a transformação do mercado informal para o mercado formal. Que nós sempre debatemos que o mercado informal tem que entrar dentro do mercado formal, inverter a situação. No entanto, começamos com as feiras, apresentamos e as feiras começaram a aparecer. Até hoje temos feiras, claro, graças a Deus. Foi com muita luta, foi com muito sacrifício, mas tem se vocês saírem daqui do Largo do Zingambane, vão encontrar senhoras a vender hoje. Se as sextas-feiras forem no Largo da Independência, vão encontrar pessoas a vender, as sextas-feiras, sábado, domingo, não é? Até os municípios também. Mas nos sentimos ainda que não fizemos ainda nada. Apresentamos outra proposta também, que era a formação de cooperativas, que apareceu o Angola Jovem, o Preto Jovem. Foi uma iniciativa da Java a entrar diante do Executivo para que da nós se pegasse as cooperativas, reunir 5 jovens, 6 jovens e dar financiamento e formalizá-los. Então muitos jovens iam sair das ruas com suas empresas, Foi. Mas infelizmente o projeto não foi muito para nossa direção, não foi muito especificado para nós. E quando é projeto especificado, tem uma especialidade única para o grupo-alvo, o nosso grupo-alvo, se generaliza a situação, então as coisas ficam especinadas. Porque os jovens ambulantes, para mim, do meu ponto de vista, são jovens corajosos, são jovens trabalhadores, são jovens que têm uma educação, têm uma cultura de não mexer na coisa que é do outro, e são jovens que não mentem o errado, eles falam a verdade. Só a posição dos jovens estar aí na rua a vender significa algo. Dizem assim: eu estou a vender porque eu não tenho emprego. Existe outro grupo de jovens que encontram-se nos bairros a jogarem aquelas coisas não terreitas, ficam no bairro, que muitos deles até são filhos de pessoas que trabalham na função pública. Nós a Java, como nós temos a preocupação com o nosso grupo-alvo, que é os vendedores ambulantes, e por ser jovem, nós mostramos projeto para a juventude, ok? No entanto, tem sempre essa tendência de generalizar a juventude toda. E quando há uma generalização da juventude toda, então o nosso grupo-alvo perde, okay? Porque aqueles que têm os pais na função pública, digamos, têm influência direta, né? Então, os nossos jovens não. Porque muitos desses jovens que estão na rua vêm das províncias, vêm dos municípios, vêm das comunas, do país todo, e que eles encontram-se aqui em Luanda a vender, mas não têm influência, digamos, nos órgãos do Estado. É por isso que quase todos os projetos que vêm para esse grupo-alvo, a gente perde. Os projetos vão ser desviados por outros grupos, né? E de facto, essa situação mexe um pouco com nós, não conseguimos de facto satisfazer o interesse do próprio grupo. E o grupo começa a aparecer de novo com mais massas nas ruas, começa a aparecer
vai ser com mais abrangência dos jovens vendedores na rua. No entanto, a nossa existência, a nossa preocupação foi sempre influenciar o governo, especificamente de Luanda, para que então possamos ver os enquadramentos dos próprios, desse grupo-alvo, tanto as ondeiras, tanto os jovens ambulantes. E foi assim que o governo começou a construir alguns mercados, até do nosso ponto de vista, neste momento aqui a Java está a visitar todos os mercados da província de Luanda, verificar os espaços que tem nos mercados, para que possamos então enquadrar o nosso jovem nesses mercados. Né? Mas ainda há uma coisa que aflige o jovem, porque até na nossa lei está consagrada a venda ambulante. Quer dizer, o nosso maior desejo é que exista um regulamento de venda ambulante. Né? Porque muito que esses jovens estão fazendo não é venda ambulante. E se a gente for para analisar bem aqui em Luanda ou em Angola, quase não se faz venda ambulante. As únicas pessoas que fazem venda ambulante aqui são as peixeiras, um pouquinho aquelas senhoras que vendem frutas e aquelas senhoras também que vendem às vezes roupas interiores, né? De mulheres ou que lá que elas andam com a banheira, saem do lado do outros lados, saem do casemiro, ficam na marginal, depois saem da ilha marginal, vão para outro sítio. Mas os jovens que é chamado de jovens ambulantes, esses jovens não fazem venda ambulante, fazem venda habitada. Eles ficam num lugar permanente e metem lá suas coisas. Eles sabem que se sair de casa, todos os dias que saem de casa vêm aqui na marginal e o meu lugar é aqui na marginal. Então isso não é uma venda ambulante. Isso é venda de rua. Isso é venda de rua. Então, e identificando, essa identificação com muita abrangência, o governo fez isso e nós, a Java, concordamos porque existe venda de rua e venda ambulante. São duas coisas extremamente diferentes, não é? E se o governo colocar uma regulamentação de venda ambulante nesse espaço de tempo, então nós vamos ver, de facto, as ruas vão ficar abarrotadas de muita gente a vender. E me parece que até aqui que nós temos encontrado, digamos, é uma cautela, um cuidado do governo em querer regulamentar a venda ambulante, porque muitas pessoas, né, as ruas se calhar até não vão ter espaço para até mesmo vão digamos, vão esquecer de facto que é venda ambulante, que é venda de rua. Então, e nós, as Javas, colocamos a hipótese de fazer com que o governo pratique projetos em prioridades, para depois tentarmos diminuir o número de pessoas que vendem nas ruas, que não fazem venda ambulante, que vendem nas ruas, e esse grupo-alvo que fazem venda de ruas, do nosso ponto de vista muito pessoal, essas pessoas têm que ir para os mercados, para as praças, não é? Para depois então nós vemos a venda ambulante no seu verdadeiro sentido, não é? Porque há uma confusão nas ruas, né? E há produtos, segundo a nossa lei também, há produtos que devem ser feitos, deve-se vender em venda ambulante nas ruas, e há produtos que não devem ser vendidos nas ruas. Nós vimos muita coisa que estão a vender na rua que nem é para se vender, não é? No entanto, neste especial momento, nós concordamos sim com a visão do governo da província de Luanda, não é? Naquilo que cinge o enquadramento das pessoas que vendem na rua dos mercados, para que então nós possamos ver a venda ambulante no seu verdadeiro sentido. Bom, não sei, nessa pequena apresentação, se calhar eu falei um pouquinho de como nós aparecemos,
como é que entramos também para o governo, como é que foi o governo e algumas coisas, como que fomos desenvolvendo um pouquinho a nossa relação com o Estado, com o governo e, no entanto, o nosso estado atual, né, com o Executivo, um dos grandes parceiros nossos é o Ministério da Juventude e do Desporto, porque mesmo no projeto do Angola Jovem, nós já estávamos a liderar um projeto, né, sim, que depois algumas pessoas reprovaram, mas já estávamos até a liderar um projeto. Outro nosso parceiro também é o Ministério do Comércio. O Ministério do Comércio também é um parceiro nosso. O Ministério da Questão Social e o Ministério da Segurança Social. O Ministério do Trabalho, né? São parceiros nossos naquilo que é a preocupação do governo, do Estado em si e nós como associação. Eu não sei se a senhora Anisa tem alguma coisa a fazer, porque também foi cofundador, né? Se calhar eu esqueci alguma coisa. O momento é de espaço de perguntas e respostas, de possíveis contribuições. Quem tiver questão, pode colocar, se puder dar uma contribuição também. Vamos fazer Obrigado, Sr. Carlos, por ter feito o historial da Java. A minha questão, uma das minhas questões tem a ver com esse anúncio que o governo faz. O governo da província de Luanda fez sair há uns dias atrás, que delimita as zonas de venda do comércio informal e, na minha opinião, que foi afastada para a periferia. Eu queria saber, primeiro, se vocês, como associação, contribuíram de alguma forma para a definição dessas áreas de venda. E a outra questão tem a ver com a definição entre a venda ambulante e a venda de rua. Eu queria perceber um bocado da sua opinião, como é que fazem a diferenciação desses dois tipos de vendas, a ambulante e a venda de rua ou na rua? Como é que se chama, faz favor? José Tiago. Prefere responder de uma vez ou vai responder na medida que Não. Responder já, né? Ok. Acho que vou responder um. Sim, senhor José Tiago. Nós, a Java, propomos ao governo da província de Luanda fazer um encontro de massas com esse público-alvo, com o objetivo de explicar aos vendedores as causas e o pacote de programa que o governo da província tem para esse público-alvo. Por isso que saiu aquela atividade que o governo da província de Luanda tomou no dia, se não falha, 26, na cidadela. Okay? Então nós tivemos propomos esse encontro. Relacionadamente com o ir para as periferias, na concertação, já não estávamos por dentro dessa comissão que fez
as ruas, que foram citadas as ruas que devem ser feitas, as vendas ambulantes, as ruas que não devem ser feitas. Não? Mas tínhamos sempre alguns encontros preliminares com o diretor do mercado de ferro, do governo da província de Luanda. Porque até era um projeto que já estava em carteira. Acho eu que naquela altura quem era o governador era o Dr. José Maria. Já havia um de carteira, já havia que não ia ser dessa forma que saiu. Seja de uma forma um pouco mais linear e uma apresentação e uma organização com uma documentação diferencial, pessoal que vem de diversos municípios. E tem uma documentação que é se explicar as áreas específicas onde os vendedores tinham que fazer suas vendas normalmente sem ser colagido com a polícia, nem chegar assim. Mas, no entanto, nós estamos a acompanhar, agora sim, estamos depois disso, nós tivemos que fazer chegar esse ponto de vista, porque até as áreas, porque a venda ambulante não é só uma venda para as periferias, né? A venda ambulante é uma venda não posso falar de leite, mas é uma venda que até a um certo ponto dá, digamos, uma outra imagem até a própria cidade, naquilo que concerne o mercado, porque a venda ambulante é um segmento do mercado de vendas, né? E esse segmento de vendas tem também seus espaços em diversas áreas, não é? E a cidade não pode deixar de ter, porque há produtos que possam ser vendidos aqui na Baixa de Luanda, né? No entanto, mas uma resposta também da preocupação do próprio governo foi que, porque já fizemos parte, né? Nesses momentos estamos a trabalhar juntos, porque estamos a andar em todos os mercados, a nível porta-voz, o diretor do mercado de feira, que depois transfere nos seus encontros ao nível deles, que a primeira preocupação do governo da província de Luanda é enquadrar as pessoas nos mercados. No entanto, as perguntas quais estão na mesma linha, e porque existem mesmo vendas diferentes. Tem a venda de rua e tem a venda ambulante. Tudo ainda está misturado. E como tudo está ainda misturado, no entanto, a ideia do governo da província de Luanda, segundo o que nos tem nos transmitido, a prioridade é as pessoas irem para os mercados. Okay? E, no entanto, porque muitas das pessoas fazem venda de rua. A venda de rua é aquela, por exemplo, que uma senhora que vende uma saroca, milho, né, ou uma banana assada, vem numa esquina e mete lá o fogareiro a vender. O jovem que sai do caseno, né, vai perto da rádio e fica lá todos os santos dias com um tapete. Né? Faz o tapete de mostra, os caras vão passando, se gostou, chama ele, compra. Então, não é considerado isso de venda ambulante. A consideração deste tipo de venda é venda de rua. Então, há uma necessidade dessas pessoas que saibam que esse estilo de venda não é para este tipo de área. Okay? Nem para estar na rua, nem na cidade e nem nas periferias. Esse tipo de venda mesmo é para fazer ou em quiosques, lojas, armazéns ou mercados. Okay? E a venda ambulante é aquela que é considerada
pessoas deambulam. Por exemplo, nós temos visto jovens que vendem no colégio, né, com aqueles carrinhos. Aquilo sim é um exemplo de venda ambulante. Mas nós, como associação, reprovamos ser chamado a venda ambulante no verdadeiro sentido, porque aquele jovem espécie é funcionário de alguém. Okay? Porque a venda ambulante não é... Está mais ligada ao autoemprego. Exato. Eu sou o dono do negócio. E pronto, exatamente. Nós consideramos a venda ambulante assim, eu sou dono do negócio, eu faço o negócio e vou. E não, digamos, eu vender produto de alguém, se alguém depois reparte comigo, me dá, porque o cartão de vendedor ambulante, o cartão não é transmissível. É meu e pronto, acabou. Okay? Mas aqui ainda há uma confusão. E essa confusão existe em 3 partes, está subdividido. Okay? Por isso que nós, como associação, que estamos a fazer diplomacia junto do governo, entendemos a primeira preocupação do governo, que é de facto o enquadramento das pessoas venderem nos mercados. Okay? Só por causa dessa questão, porque essa questão, a própria associação, diante do governo da província de Luanda, que vai trabalhar nessa vertente, naquilo que é venda ambulante, quais são os produtos, as áreas indicadas, porque depois nós vamos apresentar para compilar a iniciativa do próprio governo da província de Luanda concernente à venda ambulante. Não sei se o senhor José Tiago, não sei se ele esclareceu. Isso já foi, mas leva-me a outra questão. Sim. A experiência me diz que no passado, até esta parte, as ações que foram, ou as medidas que foram tomadas com relação à venda na rua ou à venda ambulante, na minha opinião, têm sido as mesmas e têm gerado alguma fricção do lado dos vendedores. Há alguma medida nova para cautelar o aspecto de que são colocadas as pessoas nos mercados e, passado algum tempo, elas voltam para a rua? Eu conversei com algumas pessoas, já tenho conversado durante esse tempo com algumas pessoas que vivem do mercado informal e que vendiam na rua, foram levadas para o mercado e de lá ficam uma semana, de repente estão de novo na rua. A alegação que eles dão é de que os clientes não chegam ao mercado. Vendendo dentro do mercado não têm rendimentos, então preferem vender na rua. Há alguma medida nova para se ultrapassar essa situação, sob o ponto de vista da associação, naquilo que têm sido os encontros e as decisões tomadas por parte do governo com parceria da associação? Bom, nós, dentro do programa de propostas que nós tivemos feito para o governo da província de Luanda, tivemos despertado o governo, lembrado o governo que os mercados nos parecem ser como empresas públicas, no nosso ponto de vista, porque elas geram receitas. As pessoas que lá vão vendendo pagam. E nós falamos que seria tão bom que o governo da província de Luanda, em todos os mercados que existem aqui na cidade de Luanda, que se pegasse referências, pontos de referências, e se fizesse um trabalho de marketing, de publicidade, para que pudesse acautelar a fugida ou a saída dos vendedores de mercados para fora. Okay? E nós também falamos também que dessa iniciativa era bom que o governo da província de Luanda fizesse um programa de visitas assim, espécies permanentes, por exemplo, assim. Só ao nosso nível, eu estou a dizer aquilo que nós achamos que podia ser feito para acautelar a não saída do vendedor para a rua. Okay? Nós falamos assim, por exemplo, se o governo da província de Luanda, num determinado município, né, no São Paulo não, vamos falar o Catinton, por exemplo, né, e pegam na grelha e fazem um trabalho de massa, ou todos os diretores nacionais, todos os ministros, sei lá, pessoas importantes no nosso país, né,
todos os finais de semana, digamos, num determinado mercado, espécie de um mês ou 2 semanas, não fosse, vão lá visitar e fazer compra naquele mercado. Eu acho que isso aqui podia, de facto, cativar, despertar as pessoas para começar a ir para os mercados, para elas não fugirem, mas quer dizer, se nós fizermos um programa dessa natureza em volta de toda a província de Luanda, ok? Quase aquilo que às vezes em tempo de eleições fáceis, né? Vão buscar os votos, né? Vão buscar os votos, mas no entanto dessa vez seria de facto naquilo que é para mostrar para a sociedade, na sociedade que temos que ir para os mercados. Os mercados têm todo tipo de produtos. O mercado do X vende-se mais aquilo outro, ok? E investir no marketing, como agora, por exemplo, o marketing do censo, ok? Acredito eu que ia ajudar a diminuir o índice de vendedores nas ruas. Os poucos que talvez íamos encontrar, já há algumas medidas que o próprio governo está a fazer, que é aquela dos locais onde as senhoras vendem, né? Colocar lá um posto da polícia. Infelizmente também muitos dos nossos agentes não são pessoas sérias, ok? Temos outro problema, porque em vez de sensibilizarem as próprias vendedoras para irem nos lugares apropriados, e fazem também negócio, né? Fazem troca, recebem algo e deixam as senhoras ali e aquilo fica ali. Mas o governo, sim, naquilo que nós vimos, né, junto da polícia, o comando provincial, meter lá a polícia, a fiscalização e fazer uma sensibilização, digamos, sem ação, agressão física ou corporal. Okay. Uma questão para a senhora, para a nossa colega. Qual é o ponto de vista relacionado com o género? Qual é o tamanho quando olhamos para os vendedores ambulantes? A maior parte são mulheres ou são homens? E dentro da sua associação tem um número de quantas mulheres, quantos homens são associados com a associação? E a terceira questão é relacionada se você pode fazer uma recomendação para melhorar a vida das mulheres ambulantes. Qual será as suas propostas principais para realmente melhorar a situação das mulheres? Eu creio que a maioria são mulheres. Dentro das estatísticas que nós tínhamos, o número já ultrapassou, já entrou mais mulheres ou mais ambulantes para as ruas, né, para a venda ambulante. Mas eu creio que a maioria são mulheres, porque são elas que mais sofrem abandono, muitos dos maridos não trabalham, então a maioria das vendedoras são mesmo mulheres, porque elas têm que sustentar os filhos, têm que pôr os filhos na escola, elas são a maioria. É como se disse aqui, muitas delas põem-se dentro do mercado, se bem que também houve uma altura que elas alegavam que não havia espaço para elas venderem dentro do mercado. E também há uma coisa, quando elas vão para dentro do mercado, elas dizem que não conseguem vender porque os clientes não entram para comprar. Elas alegam uma série de situações, que o cliente já conhece o lugar dela, sabe que ela vende ali, já lhe conhece, não vai entrar para o mercado para lhe procurar. Elas alegam também muitas situações. E quanto o que devemos fazer para que elas realmente vão vender para dentro do mercado, isso é uma coisa que ainda temos que estudar, porque não é uma coisa assim fácil. Porque se a pessoa dizer, não, tu tens que vender aqui, ela até pode entrar naquele momento, mas depois ela volta a sair. Por isso é uma coisa que a pessoa tem que ver bem o que é que devemos fazer para que ela não volte para aquele lugar.
É isso que eu disse, é uma coisa que temos que ainda que... Mas se tive uma proposta de melhorar a vida dos mulheres ambulantes, qual é a proposta? Talvez criando quiosques, assim, pontos estratégicos para elas venderem, por exemplo, aquelas que vendem roupa, criar quiosques para ela vender. Acredito que ela iria permanecer dentro do quiosque porque ela sabe que o cliente, em vez de ir para o mercado, pode ser que ela pode confiar, né, ou ficar segura do que o cliente vai entrar para o quiosque para ir comprar o negócio dela, o quiosque, né, para roupa e uma loja para ela vender, por exemplo, aquelas que vendem fruta, aquelas que cozinham na rua, ou aquelas que vendem, por exemplo, a carne, criando um espaço onde ela venda a carne com maior segurança, com mais higiene. Há qualquer necessidade de ter acesso de microfinanças para os vendedores de rua? Sim. Não sei qual é o tamanho desta procura do financiamento. Qual tipo de financiamento está mais adaptado para as vendedoras de rua ou os ambulantes? Muitos deles já correram o microcrédito, ao cash crédito, e esse último que houve, qual é? Bom, eu acho que ainda é prematuro, digamos. Muitos deles têm ido isoladamente fazer, digamos, crédito. Inclusive até nós como associação já tivemos também casas de microcrédito, mas pela ação do governo, então não convém naquela altura os jovens receberem microcrédito, o ambulante, as unidades que recebem microcrédito, porque não há uma regulamentação, okay? Que diz que o vendedor pode receber o microcrédito, ele tem acesso à venda ambulante na rua, nas esquinas. Então, como eles não têm, digamos, ainda, não há uma regulamentação feita, se ele fizer o microcrédito, há muitos riscos. Ele pode perder o negócio. E o banco também perder. No entanto, eu estou lá que fez uma pergunta aqui. Do nosso ponto de vista seria o seguinte: a ação do governo está a fazer, nós concordamos, que é sensibilizar, mobilizar as pessoas para ir para os mercados. Se as pessoas estiverem no mercado, já podem ter um microcrédito, porque já tem um espaço definido, um local identificado, então já se pode fazer um trabalho dessa natureza. As senhoras que estão vendendo nas feiras, como aqui no Zingambando, como aqui no Lago da Independência, também já podem ter o microcrédito, porque elas têm uma localização já autorizada pelo próprio governo. Agora, algumas senhoras como os congolenses, como o São Paulo, na Samba, no Calamba, Quiás, aquelas pessoas ainda que vendem naqueles arredores, nós, em recomendação, nós propomos ao governo para que haja feiras populares. Feiras populares que, do nosso ponto de vista, por exemplo, o São Paulo, aqui mesmo São Paulo, seria mesmo um espaço para feira onde elas vendem. O local onde elas vendem, seria um espaço de feira. Digamos, seria assim, por exemplo, segunda, quinta, sexta, sábado, as senhoras estão autorizadas em vender aqui no São Paulo, ok? Mas todo mundo bem legalizado, paga uma taxa para o Estado, não sei o que, depois das feiras acaba. Fora daquilo, fora desses dias, todas as pessoas são obrigadas a vender nos mercados. Nós até falamos para o governo, se o governo tomar essa medida, vai ver que o número de vendedores vai diminuir. E se o governo fizesse assim, as pessoas que podiam ser autorizadas a venderem nessas tais feiras populares, ok? Só podem ser vendedoras que apresentam uma documentação do mercado próximo da sua zona de residência. Quer dizer, seria assim: você é vendedora, sim,
você já foi no mercado, no mercado, sim, já tem lugar assim, mostra o documento, tem, ok. Então você pode participar nessa feira aqui, ok? Vai ficar quinta, sexta, sábado, ou até mesmo domingo. Mas segunda, terça e quarta você tem que vender na sua praça, no seu mercado, ok? Naquele papelzinho que você mostrou, que você é vendedora do Catitó, ok? Que estás aqui no São Paulo, nesses dias que não haverá feiras aqui, vai para lá. Essa é uma recomendação que nós demos para o governo. Ainda não conseguimos convencer bem, porque do nosso ponto de vista isso aqui iria diminuir significativamente o número de vendedores na rua. Não conseguimos ainda convencer muito bem, porque o diretor do mercado de feira, Câmara Tenente, diz que não, o documento, a feira tem um documento e as bancas têm um documento, mas ele não viu o sentido da coisa que eu estava tentando transmitir, né? Ainda não apanhou o sentido que nós já achamos que no outro fórum nós podemos tentar convencer alguém lá do executivo, ok? Para ver a visão concernente à situação da diminuição do vendedor de rua. Ali sim, se haverá feiras populares que elas têm lugar de venda, então todas essas vendedoras do São Paulo, como aquela dos congolenses, aquela da Samba, essas podem correr ao microcrédito, podem fazer o microcrédito, não tem problema nenhum, porque elas têm dias que possam vender nas ruas como feiras populares, sem problema de correr o risco de perder seus negócios. Por que o governo quer excluir os vendedores de rua ou ambulantes do centro da cidade? Qual é a razão que o governo tem para esta exclusão? Creio que é o mau aspecto que dá na cidade, o lixo, muitas delas, às vezes com as crianças ao colo ou nas costas, atravessam a estrada, basta o cliente estar do outro lado gritar, ela atravessa sem a menor preocupação. Este argumento tem razão ou isto é só uma desculpa? Não, eu acho que alguns pontos de vista dos membros da organização vai-se nessa base de que ela acabou de se referir. Mas, no meu ponto de vista, não é isso. Não é isso. No meu ponto de vista, quase isso, mas muito mais profundo do que falou. Porque quem faz a venda ambulante é Angola. É o país que está na rua. Os jovens, por exemplo, temos a província da Huila, né? No Bangu, da Huila, né? Província da Huila. Exato. Na Huila nós temos os municípios, né? Digamos, temos a Chibia. A Chibia tem uma comuna. Depois tem o bairro. Aquele jovem da comuna, da Chibia, okay? Já não quer ficar na Huila. Ele quer vir diretamente para Luanda. E é assim, é esse sentido aqui, que a juventude não só das províncias vem para Luanda. O que acontece? Há receio de o número de pessoas a vender na rua seja um número, digamos, né? A população angolana vendendo na rua. Porque a maior parte da população angolana é pobre. Okay? E a tendência dessas pessoas procurar, então, é a forma que vêm ir para as ruas. E se o governo da província de Luanda permitir com que haja venda nesse sentido, ok? Acho que ninguém vai ficar satisfeito. Ninguém vai gostar de ver esse cenário de pessoas a vender, milhares de pessoas a vender na rua. E nesse aspecto concordo, porque a venda de rua está subdividida, ok? Está subdividido. Tem a venda ambulante, tem a venda de rua, ok? E mesmo assim tem aquela venda que é a venda de fornecimento. O que quer dizer isso com fornecimentos?
muitos são as pessoas que estão nas ruas que os nossos grandes empresários fornecem produto nesses jovens que lá estão. Tá vendo? Há, digamos, há grandes investimentos de grandes empresários, okay, nas ruas. Então, esses empresários também estão a fugir o fisco. E há a necessidade de colocar-se organizar esse mercado, porque eles fogem, fazem o fisco. Eles não deixam as suas empresas, às vezes até alguns fecham mesmo as suas empresas, mas o produto todo está na rua. Tá? Então, com essas pessoas que estão na rua, então, se o governo permitir que essa coisa aconteça, não é? Então, há misturas de problemas. Vai dar um caos. Exatamente, vai dar um caos. Mas eu vi que mais e mais os vendedores de rua estão a vender produtos nacionais, peixe ou fruta, legumes de produção nacional. E é quase o único sítio que pode, além das feiras também, onde pode comprar produtos nacionais. Porque nos supermercados